Olá, esse é um vídeo onde eu vou estar mostrando o uso do conceito do Kendo de força, o Marubozu, que a gente viu nos vídeos aulas recentes. Então, é um exemplo aqui para ficar claro a ideia. Vão ser trades no ouro, na compra, usando a tendência a favor. O ouro aqui é o Shaw STP. A ideia, então, é estar usando trade na tendência e como ponto de entrada e confirmação da tendência, os marubos. O ouro, então, tem um arranque. Vimos que a região de 50% da vela de força, Marubozu, então vou botar aqui um M, tá? Para não gastar tempo escrevendo, é o M. Vou botar VF, vela de força. Vela de força 1. Beleza. 50% é essa aqui de baixo. Tá. 50% é uma região de suporte. É o primeiro suporte que a gente tem. E depois, a outra região que eu acho bem interessante é a retração de 100%, podendo ser uma retração até total. E até ali um pouquinho mais, contanto que volte imediatamente, conforme a gente explicou no vídeo da aula das velas de forças. Tá? Então, ó, é um exemplo aqui. Ele faz a retração total da vela, mas imediatamente volta. Fazendo o quê? Fazendo um pivô de alta. Tá? E aqui até forma o um doji libélula, né? E aqui teria uma entrada, tá? É o suporte 2. Então, o primeiro vamos botar aqui, S1. Ele vai estar dentro da região do candle e ele está aqui no 50, 61,8. E o S2, ele vai ficar na região de 100%, podendo ir um pouco abaixo. Eu vou botar 100% como referência. Mas ali 110, 100 alguma coisa, um bilímetro é possível. Beleza? Tá. Então, força, o mercado faz um fundo ascendente, topo, fundo ascendente, outro topo. Uma nova vela de força, apesar de um pouco menor. Então, vela de força 2 ou Marubozu. Falo vela de força porque às vezes me atrapalho para falar o Marubozu. Aqui, ó, região dos 50%. Bateu, fez outro pivôzinho de alta, acionando a entrada. Tá? A entrada poderia ser feita um pouco antes, mas eu acabei fazendo aqui. Compra um. Beleza. Aí, logo em seguida, faz outra vela de força. Vela de força 3. 50% é uma região de suporte. Eu acrescentei. Mas por que que eu acrescentei? Poxa, porque eu estou vendo que é uma tendência de alta se desenvolvendo. Tá? Então, acrescentei. Em vez de realizar o lucro da primeira compra, eu aumentei aqui a posição para surfar esse movimento. Tá? Então, 50% aqui. Ah, não foi 50, foi 61. Ok, né? Ali na meiuca, perto do meio do candle de força, tá? Sem querer ser ortodoxo aqui. Então, a gente faz essas duas entradas para aproveitar o movimento de alta. Entrada 1, entrada 2. E a gente vai percebendo que a estrutura de alta vai se formando.
topo e fundo, topo, fundo, topo, os fundos na região de suporte. E aí peguei esse movimento com duas posiçõezinhas. Aqui é um S, tá? Agora, uma coisa interessante talvez a primeira retração, essa aqui de baixo, tenha sido maior pelo seguinte, porque é o início do movimento. Quando a tendência ela está começando o movimento, é comum, está saindo ali da acumulação, é comum fazer uma retração maior. E à medida que a tendência se desenvolve, ou seja, sai da acumulação para entrar no markup, as correções podem ser menores, tá? Tendem a ser menores. Outra coisa interessante tem outro setup aqui de price action, tudo aqui no price action, tá? Que são candles estreitos e rompe para cima com candle de força, tá? Não foi o caso do nosso estudo, mas aqui é o 4, 4, né? Narrow Range Bar, barra de amplitude estreita, que é perda de volatilidade e abertura de volatilidade de curto prazo. Tá? E aqui ele sai com uma vela tendo aqui forte de novo. Tá? Então, as duas entradas, eu usei a vela de força como referência de ponto de entrada. Okay? E aí, estou posicionado ainda, subi os stops para defender a posição, mas ainda estou posicionado. Ok? Então, aqui está um bom exemplo do que a gente viu na aula 2, inclusive, dos Maracuzus, e o uso da metade aí do candle como posição dos candles fortes, como posição de suporte. Tá? Bate, virou, comprou, bateu, consolidou, começou a subir, entrou também. Essa entrada aqui embaixo poderia ter sido feita, essa virada, tá? Seria aqui o ponto de entrada correto. Está comprando, bom, mas não fiz. Ok? Acho que é um bom exemplo para se juntar ali um pouquinho da parte prática para se juntar ao que a gente viu na teoria. Qualquer novo exemplo, né, dessa teoria, vou estar gravando o vídeo para ficar bem claro.